Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, feche seus olhos. São Paulo nos diz que a fé começa pelos ouvidos, a fé começa pelo ouvir e chega até o coração. E nós rezamos com silêncio, escutar. A fé começa pelos ouvidos. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo da minha pastagem. Por isso, assim fala o Senhor Deus, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersartes o meu rebanho e o afugentar-te sem dele vos ocupar. Eu, porém, vos ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Reunirei o que restar das minhas ovelhas, espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravia. Palavra do Senhor. A fé começa pelos ouvidos. Podemos sentar agora. Irmãos e irmãs, a nossa oração desta tarde, do início desta tarde, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. A gente viu na primeira reflexão o vaso trincado, a imagem quebrada, e Jesus, o oleiro que vem remodelar o vaso, restaurar a imagem quebrada, porque Deus não abandona o seu povo. Isto para nós é cura, é libertação. A experiência de um Deus que não abandona seu povo quando trinca, e não abandona seu povo quando quebra. Ele restaura, ele remodela o vaso trincado, a imagem quebrada. E aí o resgate do profeta e também o Evangelho resgata esse mesmo texto. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E dentro dessa dinâmica do vaso quebrado, o vaso trincado, a imagem quebrada, andava na escuridão, são essas feridas, essas marcas, essas realidades dolorosas que nós carregamos. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. A luz é o remodelar o vaso, é restaurar a imagem quebrada. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E nós vimos que através da escuta, do silêncio, nós nos encontramos com aquele que é a luz do mundo, para nos libertar, nos curar e restaurar desta escuridão, que é o vaso trincado, a imagem quebrada. Um povo abandonado, o contexto
desta realidade, desse texto bíblico, é um povo abandonado pela sua liderança, pelos seus governos. Mas aqui nós não queremos olhar para fora, nós queremos olhar para nós mesmos. O texto do profeta Jeremias vai dizer que ai dos maus pastores, ai dos pastores que abandonaram o rebanho, deixando as ovelhas se perderem. Só que aqui nós não queremos olhar para pastores, governantes, para coordenadores. Aqui queremos olhar para dentro de nós mesmos. A proposta desse retiro é fazer um movimento para dentro de nós mesmos, quando ninguém vê a sua dor. E a única forma de ver a sua dor é fazer um movimento para dentro. Porque nós olhamos na maioria das vezes para as pessoas, elas estão maquiadas, estão com o cabelo bem arrumado, estão com uma roupinha, né? E ninguém vê como você está por dentro. Então, o povo que andava na escuridão, não vamos fazer agora uma leitura de realidade social, realidade política, mas de indivíduo. Que a nossa proposta é uma restauração interior, é uma cura do nosso próprio eu. O povo que andava na escuridão das suas feridas, das suas paixões, dos seus ressentimentos, da baixa estima que está lá, que está em déficit, do amor próprio que as pessoas perderam. E porque nós andamos na escuridão dessas realidades internas nossas, nós queremos e buscamos outras coisas na tentativa de preencher o vazio que nós nos encontramos. O consumismo é um sinal que estamos vazios e consumindo na ideia de que vamos nos preencher, mas quanto mais nos consumimos, mais vazio nós nos sentimos e queremos mais e mais ainda. No último encontro que eu estive aqui, eu falei sobre a gula, o vício de comer, o vício de beber e demais outros vícios. São sintomas desse interior nosso que anda na escuridão, que está ferido, que está em turbulência. Porque nos falta algo, a gente tenta preencher com outra coisa. Como não preenche, a gente quer mais, quer mais, quer mais. Como nos sentimos vazios, nós começamos a usar penduricalhos. Aí põe pince para um lado, brinco para outro, tatuagem no corpo. Nós queremos nos preencher com algo e vamos nos sentindo cada vez mais vazio. Porque se eu já me sinto pleno, eu não preciso de mais nada. Porque eu preciso de adereços? Porque eu preciso de enfeite? Porque eu não me sinto pleno. Porque eu como? Porque eu me sinto vazio de alimento. Porque as pessoas que se sentem plenas, elas trabalham sua própria beleza. Elas não precisam de adereço. Elas não precisam de enfeite. Porque elas se sentem plenas, elas vão cuidar do cabelo, vão cuidar do rosto, vão cuidar do corpo, porque elas se sentem plenas. Sem necessidade de penduricalhos. Porque aquilo que está pleno, que está cheio, não cabe mais nada. Agora o que está vazio tem necessidade de buscar coisas, e essas coisas não preenchem, e ela vai buscando cada vez mais. E aquela história, tem gente que aparece, porque ela é tão vazia, ela quer aparecer, ela põe uma melancia na cabeça e sai desfilando.
Por que ela faz isso? Porque ela está vazia. Porque se ela está plena, não precisa disso. Se ela está vazia, está por dentro nessa turbulência, ela põe um tomate no nariz e está desfilando. Se ela está plena, está cheia, ela não precisa disso. Quanto mais enfeite, mais vazio se é. Quanto mais penduricalho, mais vazia é a pessoa. Então, esta cura e esta libertação que nós estamos precisando, irmãos e irmãs, não é tanto de demônios e realidades espirituais. É emocional, é o interior nosso que está. E eu já tenho falado que até os problemas espirituais, eles existem em nós, porque o nosso interior está ferido. Lembra aquela comparação que eu sempre faço do demônio? Que o demônio é como a mosca varejeira. A mosca varejeira, se ela encontra um ferimento, ela pousa, põe os ovos e vira lava. Mas se não tiver um ferimento, ela pode pousar e não acontece nada, porque não tem ferimento para ela pôr os ovos e virar lava. Imagine o ferimento como as nossas feridas. O eu está ferido, o meu interior está ferido. E por isso a mosca varejeira põe os ovos e vira lava as opressões. Porque se não tiver ferimento, a mosca pode pousar e não virar nada, não acontece nada. Se eu tiver pleno, se eu tiver curado interiormente, o demônio não tem aonde espaço, ele não tem espaço para oprimir a minha vida. Não tem um ferimento. Porque o demônio está oprimindo, porque ele encontra um ferimento. Porque a mosca está está virando lava, porque tem um ferimento. Cura esse ferimento e a mosca não tem nada mais o que fazer. Cura essas feridas internas, as feridas emocionais, e o demônio não tem aonde oprimir. Por isso que quando se trabalha com pessoas com problemas espirituais, é preciso trabalhar cura interior, cura emocional na pessoa. Porque se não curar a ferida, as lavas vão voltar de novo. Se você só remove as lavas, mas não cuida da ferida, o que acontece? A mosca vai pousar de novo e vai botar novos ovos e novas lavas. Então, antes de só cuidar das lavas, cure as feridas e desaparece o problema. É porque a pessoa tem ódio, tem ressentimento, tem inveja, tem ciúme, que são feridas, a mosca vem, pousa e põe os ovos e vira lava, vira opressão, vira problema espiritual. Assim sendo, nesses casos o problema espiritual não é a causa. Ele é uma consequência de uma ferida. Cure a ferida e a consequência não acontecerá, não terá. Cure a ferida e não tem aonde a mosca colocar as suas lavas para vir, seus ovos para virar lava. E aquele caso, já contei aqui, da moça que praticamente de 15 em 15 dias chegava no nosso atendimento oprimida, a gente rezava, ela melhorava e ia embora. Até que a equipe acompanhando descobriu que aquela moça, ela era abusada pelo pai. Toda vez que ela era abusada pelo pai, ela voltava a ficar oprimida. Era um demônio? Não, é um problema emocional. A oração ajudava? Sim. Só que curava a febre, curava o efeito da causa, mas não curava a causa. Como aquela moça se liberta? Se liberta indo na causa. Qual é a causa? O abuso do pai. Para de abusar dela e ela não terá mais opressão. Cure a ferida e não terá lava. Cure o seu interior e não terá opressão espiritual.
Por isso aquela mania que nós temos, que tudo é espiritual, isso é problemático. Porque mesmo as coisas que são espirituais, elas existem por causa de uma causa. Tem que descobrir a causa, tem que cuidar da causa, tem que curar a causa e a febre desaparece. Cura a infecção e a febre desaparece. Então cuidar só do problema espiritual não resolve. É preciso cuidar daquilo que está gerando, dando condições para a existência do problema espiritual. Então, cuidar do meu emocional, cuidar da minha psique, cuidar do meu corpo, para que não tenha ferimento para gerar nenhuma larva da mosca. Por isso que a cura interior, a cura do meu eu, a cura do meu interior, ela é fundamental para eu ter uma espiritualidade equilibrada, amadurecida. Porque se eu não for curado interiormente, eu rezo muito, mas eu mordo, eu dou patada, eu sou chato, sou enjoado, antipático, insuportável. Rezo muito, mas não estou curando o meu interior, o meu emocional, o meu coração. Então, a gente não pode julgar a pessoa, ela reza e nem parece que reza. Vive na igreja e nem parece que vive na igreja, porque vive na igreja rezando, mas não se cura interiormente. É amarga, é azeda, é ferida, guarda ódio, raiva no coração, estando na igreja. E é uma pessoa de oração. Porque falta trabalhar o meu eu, o meu interior, o meu emocional. Tem gente que está dentro da igreja, rezando demais, tem problemas psíquicos. E é uma pessoa de oração, mas ela tem problemas psicológicos, psíquicos. Então é preciso que nós trabalhemos o indivíduo por inteiro. E trabalhar muito essa questão interior nossa. E para eu trabalhar o meu interior, eu preciso do silêncio, eu preciso da escuta, eu preciso mergulhar, eu preciso abrir mão das orações vocais, decoradas. Eu rezei hoje 1000 Ave Maria, mas eu estou tão estressado, se aparecer alguém na minha frente, eu torço o pescoço. Isso é possível? É. Porque rezou, mas não escutou, não silenciou, não se deixou ser curado. Eu não consigo rezar com algumas pessoas que a gente ainda está na Ave Maria, ela já está na Santa Maria. Reza, mas a reza não chega nas entranhas para curar. Tem gente que vai para a oração com uma sacola de livro de oração e só sai de lá depois que lê tudo, reza tudo, mas se encontrar alguém pela frente, ela pisa em cima, porque é uma oração que não se mergulha no eu, nas entranhas para curar. É só oração de fala, de combate, de luta, disso, aquilo, outro, mas não consegue recolher-se dentro de si mesma, de si mesmo, fazer um encontro consigo, permitir que o amor de Deus, o Espírito Santo, vá curando, vá sendo um bálsamo nessas minhas misérias. A oração não consegue chegar à corrente sanguínea.
não consegue descer para as minhas entranhas. Então, por isso que tem muita gente que reza muito, mas é um capeta. Porque as feridas da sua alma lhe faz ser perversa. Escute ou analise os bandidos, os trombadinhas, os assaltantes, os sequestradores. São pessoas no seu interior arrebentadas. São pessoas leprosas por dentro. E por isso se tornam perversas. Uma alma ferida, um coração ferido, tende a ser perverso. Tende a ser bárbaro com o outro. Por isso aquela história que o amor e o ódio estão ali no mesmo limiar. Porque o ódio, ele é capaz de cometer barbárie. O que é o ódio? É uma alma, é um coração ferido. O que é a vingança? É a materialização de uma alma, de um coração ferido. O coração está tão ferido, a alma está tão ferida, que ela faz tudo, até o dia que ela pode executar a ação perversa. Por que uma pessoa puxa o tapete da outra? Porque a sua alma, o seu interior está ferido. Ela se torna perversa. A perversidade humana é a febre de uma infecção interior. Por isso Jesus vai dizer: orai e vigiai. Orai e vigiai. Uma oração que cura a alma, para nos colocar numa vigilância, para não sermos perversos. Porque se trai? A traição é a manifestação de uma alma ferida. A pessoa que vive traindo, faz análise do seu histórico de vida, que você vai ver que é uma pessoa chagada, ferida, arrebentada emocionalmente. O fofoqueiro, a fofoqueira, é uma pessoa que tem interiormente é uma pessoa ferida, chagada, leprosa. Ela manifesta essa dor, esse sangue, ela joga para fora em forma de fofoca, de maledicência, de perversidade. Então, a oração, a prática religiosa, só vai nos fazer um vaso novo, se de fato a gente permitir esse processo interior que vai curando, que vai restaurando, que vai remodelando a nossa vida. Do contrário, vamos ser peritos em oração, mas perversos em atitude. Porque uma alma que sangra, ela se manifesta em perversidade. Em sangra, joga para fora a amargura, a dor, o sangue pisado, o sangue empodrecido se joga para fora em forma de atos perversos. Diz que a cura primeira que nós precisamos é a cura interior. Esse é o primeiro exorcismo de mim mesmo, em mim mesmo, no meu próprio eu, nas minhas entranhas, as minhas medulas. Avance para as águas mais profundas, se curando, se restaurando, se libertando, se exorcizando. Águas mais profundas das minhas entranhas, águas mais profundas do meu eu, águas mais profundas das minhas medulas, da minha essência,
coração. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Espírito Santo. Só Ele pode ir aonde remédio, terapia não pode chegar. Mas as terapias são muito importantes na nossa vida. Uma das terapias aonde não tem sujeira, não tem perigo de contaminação, é andar descalço, gente. Eu comparo a gente como o para-raio. O para-raio capta o raio, a energia, e descarrega na terra. Só que no pé da antena tem um fio para debaixo da terra, para descarregar a energia. Nós só captamos problemas, mas não descarregamos, vivemos todo o tempo com isso aqui calçado. Vai descarregar como? Aí você vai tomar banho na maçaneta do banheiro, você leva choque. Você só absorve energia, não descarrega. Você não faz uma atividade física para jogar para fora a perversidade, o sangue batido, o sangue pisado. Quer ficar na frente da televisão, vendo televisão, comendo, indo para a geladeira, tomando remédio, se automedicando. E vai só aprofundando as chagas que estão dentro de nós. Então, terapias são muito importantes, uma caminhada, exercícios físicos, atividades físicas, exercício de mentalizar, exercício de decorar números, como a gente fazia no passado, as tabuadas, para exercitar o cérebro está encolhendo, é preciso exercitar o cérebro de novo. Você faz um alongamento, está todo mundo entravado aí. Não se alonga mais o cérebro, não faz alongamento da alma. Vamos pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai substituir nada disso, viu? Mas ele vai nos ajudar para que a gente possa lançar mão desses recursos também. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele vá às medulas, vá tocando nas nossas medulas, nossas entranhas, nas feridas, nas lepras que estão dentro da nossa alma, do nosso eu. A nossa esquisila, a nossa perversidade, nossa maldade, a amargura que está dentro de nós, a azedume que está dentro de nós, o ser insuportável. Vai aonde terapia não pode alcançar, onde remédio não pode curar. Espírito Santo, neste momento eu clamo, que penetre nas minhas entranhas para curar minhas feridas. Esse ser enjoado, antipático, esse ser doente. Espírito Santo, entra nas minhas entranhas, na minha alma, para curar das minhas lepras, das minhas feridas, os traumas que eu carrego comigo, a revolta, o ódio, a dificuldade em perdoar, o sentimento de fracasso, de derrota que me atormenta, a minha autoestima. Espírito Santo, vem me curar. Espírito Santo, penetra na minha psique, nessa ideia negativa que eu tenho da vida, nessa ideia negativa que eu tenho da vida, ou a ideia negativa que eu tenho de mim mesmo, de não me amar, de não me aceitar, de não investir em mim. Espírito Santo, vai penetrando nas minhas entranhas para curar o meu interior e predispor o meu organismo para a cura física. Espírito Santo, penetra na minha psique para me curar dos meus transtornos, dos meus distúrbios. Espírito Santo, das lembranças, imagens que eu carrego do meu passado. Espírito Santo, vem curar, vem curar. Vem curar esse homem, vem curar esta mulher, esse indivíduo que eu sou, essa pessoa que eu sou. Espírito Santo, para que eu não seja perverso, cura as feridas que estão em mim, as feridas que eu carrego desde a minha infância, adolescência, juventude, até o dia de hoje que eu vou me ferindo. Espírito Santo,
Espírito de Deus, vem sobre nós agora. Jesus, sopra sobre nós o teu Espírito, para que sejamos curados pelo Espírito Santo. Que sejamos curados agora através do Espírito Santo. O sopro, o bálsamo do Espírito. Espírito Santo, vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Uma experiência agora de Pentecostes para cada um de nós. Senhor, nos concede essa graça para sermos curados. Curado no interior, curado na alma, curado no coração, curado nas entranhas. Dá-nos esta graça através do teu Espírito que perpassa todo o nosso ser, a cada célula do nosso corpo, Jesus. Manda teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Jesus, para que tenhamos a experiência de Pentecostes, derramamento, avivamento do teu Espírito, para que sejamos curados até nas nossas medulas, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo agora penetre nossa mente, nossa psique, perpasse todo o nosso universo, da cabeça, da mente, Espírito Santo. Manda sobre nós, sopra sobre nós o teu Espírito, Jesus. E te convido, meu irmão, minha irmã, agora a te abrir, a acolher e aceitar o Espírito Santo, a fazer uma experiência com o Espírito Santo como se fosse a primeira vez e a última vez na tua vida, para Ele te curar, fazer uma cura profunda em você através da ação do Espírito. Permita que o Espírito Santo vá aonde o remédio, aonde terapia, aonde nada pode chegar a não ser a ação do Espírito Criador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que cura nossas chagas, as chagas da alma, chagas internas, chagas das nossas entranhas. Através da música, vá se abandonando. Algumas pessoas serão levadas ao repouso, e através do repouso muitas serão curadas. Curas profundas acontecerão agora na tua vida. Só te abandona, te solta agora. Solta teu corpo, não te apoia em nada, em ninguém, nem mesmo nas tuas forças, nem mesmo nas tuas próprias pernas. Se solte, deixa agora nas asas, no vento, no mover do Espírito. Só se entregue, se solte. Deixa o Espírito Santo te levar essa cura agora. Te levar essa cura. Esta cura que você estava precisando nas entranhas, as medulas. É uma cura, como se você voltasse agora às entranhas maternas, ao útero materno. Uma cura que não é física, é de uma dor da alma, de uma ferida da alma. Deixa te mover, te levar pelo Espírito Santo. Ele vai agora às tuas medulas, às tuas entranhas. Realizando esta cura. Não precisa fazer nada, só o Espírito quem age agora. É Ele. É o Espírito de Deus que vai curando as entranhas humanas, traumas. O Espírito Santo vai curando traumas. Vai curando complexos humanos. Pessoas que por causa de um acidente pararam de dirigir, porque criou uma ferida, um trauma. Pessoas que se fecharam para a vida, para gerar vida.
por causa de uma experiência de aborto, se fechou para a vida. O Senhor realiza esta cura agora. Pessoas que não conseguiu gerar filho, não conseguiu engravidar, as mulheres que não conseguiu engravidar, porque se fecharam numa ferida. Jesus, o teu Espírito penetra onde ninguém pode chegar. E vai curando a raiz de muitos traumas, a raiz de muitos complexos, a raiz de distúrbios e transtornos. Penetra, Espírito Santo. Na raiz do ódio, da raiva, do ciúme, a solidão, a tristeza, a angústia da alma. Se permita, se entregue a ação ao mover do Espírito. Você não precisa pedir, falar nada, apenas se entregue, deixe o Espírito Santo agir. O Espírito Santo. Até mesmo doenças físicas desaparecem com a cura interior. São curadas através da cura emocional. Dores de cabeça, dores no corpo. Espírito Santo, fogo abrasador, vento impetuoso, repousa como um bálsamo sobre nós. Um bálsamo nessas feridas, na insônia, na causa, na raiz desta insônia. Vai curando essas feridas que levam a pessoa a esta dependência de remédios para dormir. Que tem que tomar remédio para dormir. Age, Espírito Santo. Age nessas feridas, nas causas. Age, Espírito de Deus, com efeito de exorcismo nos oprimidos, com efeito de exorcismo nos oprimidos espirituais, que foram amaldiçoados pelo pai, pela mãe, foram consagrados nas águas, foram consagrados em centros e terreiros. Age, Espírito Santo, exorcizando. Foram consagradas entidades aos guias. Age, Espírito de Deus, exorcizando todos que foram consagrados às entidades nas cachoeiras, nas águas, no mar. Que tiveram iniciação nos centros e terreiros de macumba, de umbanda, de candomblé. Que foram consagrados e até batizados nesses lugares. Os que foram vítimas de bruxaria para perder todos os bens materiais. Um espírito devorador que foi invocado sobre esta pessoa, que devora tudo que ela tem, devorou do seu pai, da sua mãe, dos seus avós.
Toda maldição, espírito devorador, vai embora, sai agora, sai desta família. Revoga, Jesus, pela ação do teu Espírito, pela ação do teu Espírito. Revoga, cancela agora os efeitos de inveja, Jesus, que através dessas feridas fez efeito a inveja. E você que foi vítima de inveja, deixa o Espírito Santo te libertar agora, em nome de Jesus. Toda maldição da inveja, sai, vai embora. Teu casamento, no teu trabalho, teu empreendimento, teus projetos, inveja dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Cai por terra agora todo mal, em nome de Jesus. Por essas feridas, o mal que te contaminou através de comidas e bebidas, que estava no teu estômago, na tua garganta, tudo isso vem para fora agora, pela ação do Espírito que age no teu coração. Comidas e bebidas consagradas, que veio do centro, de magia, terreiros. Doces, salgados que enviaram para você. Eu os conjuro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda maldição que estava nesse estômago, eu ordeno, vem para fora agora. É uma ordem, em nome de Jesus. Arranca, Jesus, a contaminação, esta doença, através deste mal-estar que estava nessa pessoa. As dores que ela sente no corpo, náusea, vômito, Senhor Jesus, dor, muita reação no seu corpo, eu ordeno em nome de Jesus. Jesus, Tu tens o poder, Tu tens a autoridade para libertar desses espíritos malignos, espíritos de doença. Sai, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, trabalho de amarração na tua vida, no teu casamento, Jesus, age com teu poder, manifesta a tua glória e o teu poder, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vai preenchendo agora todos os espaços e vazios. Liberta as pessoas que foram vítimas de bruxaria, feitiçaria, ó Espírito Santo. Curando suas feridas, suas mágoas, meu Senhor e meu Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai-nos a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.